Imagine que a pessoa que você sempre admirou e sempre achou perfeita te escolha para ser o seu namorado ou namorada. Mas à noite, após vocês dormirem juntos, o quarto congela e você percebe que talvez não esteja namorando só ela. Eu estava na faculdade na época. Não era uma grande universidade, só uma escola de artes cara no Arizona. Como a maioria dos homens no começo dos seus 20 anos, eu estava à caça. Minhas notas eram boas, eu trabalhava depois da aula, tinha meu próprio lugar, um apartamento meio que encardido, mas eu tinha orgulho dele. Eu saí com algumas garotas, algumas ficaram, outras não. Mas havia uma garota em algumas das minhas aulas, eu vou chamá-la de Lena. Lena era um arraso, cara. Quero dizer, linda, super simpática, inteligente e talentosa também. Ela fazia você se sentir como o rei da terra só por estar perto dela. Por mais doce que ela fosse comigo, nos nossos poucos encontros por acaso, projetos em grupo, nos corredores e etc., eu me sentia intimidado demais para chamá-la para sair. Ela vinha de uma família rica e estava simplesmente muito fora do meu alcance, se é que você me entende. Passei 3 anos naquela escola com ela e nunca, nenhuma única vez, a vi com alguém como um jeito de namorado. Nada de mãos dadas, abraços, beijos, ligações telefônicas com tom carinhoso, nenhum cara especial com ela regularmente. Perguntei a alguns amigos meus, outros geeks de arte, sobre ela, e eles zombaram. Todos simplesmente presumiram que ela já tinha algum cara muito importante ou algo assim. Ela era um objetivo impossível de qualquer forma. Não tinha como uma garota como Lena estar solteira. E mesmo que estivesse, Lena não se importaria com idiotas medianos como nós, certo? Conquistei meu diploma de bacharel em 3 anos, acelerado e motivado. E adivinha, ela também. Apenas um punhado de alunos realmente se formava no programa daquela escola. Era muito difícil, mas formava verdadeiros vencedores. O dia de formatura é um pouco diferente. Em vez de becas e capelos, é você e uma dúzia de outros jovens com seus melhores trabalhos em exposição enquanto potenciais empregadores avaliam vocês. Você circula, mostra suas melhores coisas, esperando conseguir um emprego em publicidade ou em alguma agência criativa. Depois, juntei minhas coisas de design gráfico, diploma na mão, eu estava prestes a ir embora quando vi Lena. Ela veio direto até mim e me recompensou com um grande sorriso. Meu estômago deu um salto. Mesmo depois de 3 anos, eu ainda congelava quando ela olhava para mim. Você está livre, agora que tudo acabou? Ela perguntou. O quê? Sim, estou. Deixa só eu colocar essas coisas no meu carro. E então ela me beijou. Assim mesmo, eu não conseguia acreditar. Ela simplesmente me beijou. Minha boca gaguejou e ela deu uma risadinha. Lena foi a namorada mais sexy que eu já tive. Passávamos todos os dias juntos. Conhecia a família dela, só Lena, o pai dela e a mãe dela em uma casa enorme e chique. Eu sempre me sentia como um camponês comparado a eles, mas Lena e a mãe dela eram sempre extremamente encorajadoras e amorosas comigo. O pai de Lena era seco, mal olhava para mim por trás do jornal, como se já tivesse visto muitos caras como eu antes. Eles não duravam e eu também não duraria. Mas eu durei. Meses se passaram, eu estava me tornando quase parte da família deles. Lena e eu ficamos muito próximos. Ela era extremamente carinhosa, especialmente em público. Os caras nos viam juntos e balançavam a cabeça em descrença. Meus vizinhos sempre assobiavam para ela, e ela sorria e acenava enquanto entrava no meu apartamento. Lena ficava lá por apenas algumas horas. Passava o tempo, a gente se agarrava e então ela ia embora. Mas uma noite ela decidiu dormir no meu apartamento encardido. Fizemos amor. Foi nossa primeira vez juntos. Foi maravilhoso. Ficamos abraçados e adormecemos. Eu acordo congelando. Lena está de costas para mim, dormindo de lado. Esfrego meus ombros nus e vou verificar o ar-condicionado. Ele era meio temperamental, na melhor das hipóteses. O verão em Phoenix costuma chegar a cerca de 46 graus na cidade. À noite, talvez caísse para 37 ou 38. E o ar-condicionado do meu apartamento mal conseguia manter o lugar abaixo de 27 graus, mesmo funcionando constantemente.
Então, acordar com meu quarto tão frio que eu conseguia ver minha própria respiração era muito estranho. Verifiquei o ar-condicionado, a temperatura de cima mostrava onde estava ajustada, 26 graus, como de costume. O indicador de temperatura de baixo estava totalmente para a esquerda, em 16 graus, onde não podia ir mais longe. Devia estar mais perto de 4 graus, vamos dizer assim. Coloquei um moletom, tentando entender como podia estar tão frio ali dentro. O ar-condicionado estava desligado. Quando funcionava, fazia um zumbido estrondoso e chacoalhante que era impossível não notar. Mas isso não estava acontecendo. As janelas estavam fechadas. Mesmo que estivessem abertas, o ar lá fora estava quente como um forno de qualquer forma. Isso não fazia sentido. Voltei para a cama e me enrolei firmemente nas cobertas. Lena não tinha nem se mexido. Eu tremi, fechei os olhos e voltei a dormir. Na manhã seguinte, acordei com o som de Lena no banheiro. Ela desliga a pia e entra vagando no meu quarto. Está escovando os dentes, usando sua calcinha de renda e minha camiseta do Cardinals. "Olha quem acordou", ela diz enquanto escova e pisca. "Você não está suando com isso?" Ela disse enquanto apontava com a escova de dente para meu moletom. "Ah, não sei, vai entender, né?" Ela ergueu uma sobrancelha e depois voltou para o banheiro. Não contei nada sobre a noite anterior. Talvez eu simplesmente tivesse sonhado com tudo. Um mês depois, ela esteve de novo no meu apartamento. Desde aquela noite, tudo tinha ficado normal, nenhum problema. Fizemos amor, ficamos abraçados e dormimos. E eu acordei de repente, como se algo gelado tivesse me empurrado. Lena estava de lado outra vez, de costas para mim. Meu Deus, estava congelando. Saí da cama e verifiquei o ar-condicionado. Ele estava desligado, ajustado em 26 graus. A temperatura ambiente, de novo, estava no limite mais baixo, 16 graus. Abri a porta da frente só para ter certeza de que uma nevasca absurda não tinha nos atingido. Mas não. Lá fora parecia uma fornalha. Fechei a porta e voltei para o quarto. Então parei. Lena estava de pé no meio do cômodo. Um pouco de luz da lua entrava pela janela e desenhava a silhueta dela. "Ei, amor, desculpa te acordar", eu falei, tentando parecer calmo, mas ela não respondeu. Lena?" Minha respiração saía visivelmente da minha boca. "Tudo bem, querida. Então você é sonâmbula. Sem problemas. Vamos voltar para a cama." Mas nada, nenhuma resposta. Ela apenas me encarava, os olhos bem abertos no escuro. "Lanchinho da meia-noite, então? Posso fazer alguma coisa pra gente." Eu coloquei as mãos nos ombros dela e tentei movê-la de leve, mas eu não consegui. Ela estava dura como pedra, como uma estátua. Aquela garota de pouco mais de 50 quilos, metade do meu tamanho, que eu tinha segurado facilmente mais cedo, por motivos que você me entende, agora ela parecia impossível de empurrar. "Lena, como você está fazendo isso?" Ela continuou parada, sem piscar. O único sinal de que estava viva era um leve vapor saindo de suas narinas. Tentei sacudi-la de leve outra vez, mas era como se estivesse presa ao chão. Recuei alguns passos sem tirar os olhos dela, e acendi a luz. No instante em que o quarto clareou, a Lena simplesmente desabou no chão. Ela levantou, olhou ao redor, bem confusa, esfregando os olhos como quem acorda de um sono profundo. O que diabos... Porra, tá congelando aqui." Nesse dia, eu contei tudo o que tinha acontecido, mas ela não acreditou. Achou que eu estava inventando. "Não, eu só caí da cama e acordei. E, porra, tá frio aqui." Eu joguei um moletom pra ela. Eu já estava usando um. Ela se abraçou, esfregando os braços. "Você precisa consertar esse ar-condicionado. Sua conta de luz vai vir um absurdo." Fomos lá fora fumar um cigarro e, quando voltamos, o apartamento já estava esquentando. Eram umas 4 da manhã e eu estava assustado demais para dormir. Lena achou que eu estava sendo estranho e, depois de conversarmos um pouco,
ela voltou para a cama sozinha. Suspirei e a segui alguns minutos depois. Mais um mês passou. Eu já não via Lena todos os dias. Pesquisei na internet por explicações e não encontrei nada. Com o tempo, aquelas noites congelantes foram ficando no fundo da minha mente. Eu sentia falta da minha Lena. Certa noite, saímos juntos e ela voltou comigo para casa. Rimos, bebemos, fizemos nossas safadezas, ficamos abraçados e dormimos. Dessa vez, apesar das provocações dela, fui para a cama usando camisa de manga longa e calça de pijama. Algo impensável no verão do Arizona. Acordei com uma pancada forte e profunda. O som sacudia os porta-retratos nas paredes. Tudo tremia a cada batida. Estendi a mão para Lena, mas ela não estava na cama. Sentei e olhei ao redor. Ela estava perto do pé da cama, rígida como uma tábua, batendo a cabeça contra a parede. Lena, está tudo bem? Enrolei o edredom em volta do corpo. Estava mais frio do que nunca. Querida, vamos, por favor, volta pra cama, tá? Coloquei as mãos nos ombros dela e a puxei. Bem, foi inútil. Não consegui movê-la 1 centímetro sequer. Ela começou a bater a cabeça mais rápido, com força total. E quando eu digo que era forte de verdade. Um porta-retratos caiu da parede e se estilhaçou no chão. Corri até o interruptor e acendi a luz. Ela parou de bater a cabeça, mas continuou em pé, de costas para mim. Essa é a parte que ainda me assusta até hoje. Uma risada saiu dela. Ofegante, rosnada, profunda e rouca. Eu mal conseguiria deixar minha própria voz tão grave. E não foi só o som. Pareceu que uma onda de energia me atingiu quando ela riu. Uma onda fria, pesada, que me empurrou. Não o bastante para me derrubar, mas o suficiente para eu precisar dar um passo para trás para me esforçar e resistir. Eu conseguia ver a respiração daquela risada subindo e se dissipando no ar. Naquele ponto, eu não sabia mais o que pensar. Se ela estava fingindo de alguma forma ou se havia algo sobrenatural acontecendo. E eu já não me importava. Eu estava com raiva. Queria minha namorada de volta, mesmo que parecesse louco. Certo, Lena. Ou coisa dentro da Lena. Eu vou te vencer. Você vai deixá-la em paz. Chega disso. Ela não se mexeu, mas parou de rir. Fui ao banheiro, enchi um copo de água e voltei. Lena ainda estava rígida, de calcinha e ainda de costas para mim. Aproximei-me devagar e parei ao lado dela. Acorde, Lena, ordenei. Aquilo me ouviu. O rosto de Lena virou na minha direção com a velocidade de um chicote. Os olhos estavam bem abertos, vermelhos por nunca piscarem, encarando através de mim. Seus lábios doces se contorceram em um rosnado que eu nunca tinha visto, e então ela soltou uma risada estrondosa. Vai se foder, gritei jogando o copo de água no rosto dela. Lena desabou. Em seguida, acordou tossindo, engasgando e limpando o rosto. Que porra é essa? Lena, graças a Deus você está... Sai de cima de mim, cara. Você ficou louco. Porra, está congelando aqui. O que é isso? Por que você está fazendo isso? Você acha engraçado? Minha cabeça tá me matando. Eu tentei explicar o que tinha acontecido, mas ela não acreditou. Eu só queria abraçá-la e pedir desculpas. Várias vezes, mas ela continuava me empurrando. Lena vestiu algumas roupas e pegou suas coisas. Você é louco, cara. Isso é ridículo e eu não aguento mais isso. Lena, por favor, sente-se, não vai. E a porta bateu na minha cara. Abri e fui atrás dela, implorando até o estacionamento. Quando chegamos ao carro, pedi uma última vez para ela ficar. Disse que eu encontraria ajuda para nós. Lena respirou fundo, soltou o ar e pensou por alguns segundos. Eu esperei como um cachorro esperando comida. Escuta, querido, eu não sei mais. Achei que você fosse perfeito para mim, mas... isso eu simplesmente não consigo. Acabou. Fiquei parado, em choque, vendo ela ligar o carro e desaparecer pela noite.
No dia seguinte, liguei para a mãe dela. Oi, eu queria saber se nós poderíamos... Eu soube, querido, sinto muito. Eu deveria ter dito alguma coisa antes. Então, diga a ela que não é minha culpa. Espera, você sabia disso? O que eu faço? Me ajuda. A mãe dela não respondeu. Apenas ficou em silêncio por um longo tempo. Desculpa, Andrew. Então ela desligou. Deixei a situação quieta por alguns dias, esperando que as coisas se acalmassem e que Lena me ligasse, mas ela não ligou. Depois de uma semana sem notícias, liguei para o número dela e ouvi a mensagem de que aquele número não estava mais em serviço. Tentei ligar para os pais dela, e aconteceu a mesma coisa. Passei dias discutindo comigo mesmo se deveria aparecer na casa deles e perguntar por ela. Eu estava devastado, sentia muita falta dela. Mesmo com a possessão ocasional, ou seja lá o que aquilo fosse. Depois de um mês sem contato, passei de carro para a enorme casa da família. Havia uma placa de vende-se no gramado da frente. Olhei pelas janelas, a casa estava vazia. Já se passaram 6 anos desde então. Segui em frente, saí com outras garotas, consegui um apartamento melhor e um emprego melhor. Recentemente, encontrei o Facebook de Lena. As fotos tinham 5 ou 6 anos, e não havia nenhuma postagem depois daquele período. Mesmo assim, tentei adicioná-la, mas não tive sucesso. Espero que ela esteja bem. Sinto falta dela. É isso, Creepers. O que vocês acharam dessa história, hein? Eu achei massa demais, eu curto muito esse tipo de relato assim que não te dá um desfecho, mas que te bota pra pensar, tipo, quem é essa menina? E esse relato já me lembrou uma outra história que eu vi, que é Leia as Regras Antes de Namorar um Demônio, que se vocês quiserem eu posso trazer aqui pro canal. Só deixa nos comentários aí se vocês têm interesse nesse tipo de história. E é isso, galera. O que vocês acham que tava dentro dessa menina, hein? Beelzebub, cabeça de morcego, o mochila de criança, ele, o sete pele, o sinteco gelado. Cuidado com ele, pois ele pode se apossar do seu corpo e morar no seu coração, na sua casa. Eu não sei dizer, mas se você tem alguma hipótese, deixa aí nos comentários. Valeu e fui!